Provérbio, olha o provérbio, estou sonhando com o provérbio. Glória a Deus, é sabedoria de Deus, né, provérbio. Mas aqui é 1 Reis. 1 Reis, capítulo 3. Não, capítulo 3, versículo 3. É o mesmo escritor, né, Provérbios e 1 Reis, aqui foi o Salomão pede sabedoria a Deus. É o mesmo que escreveu o provérbio, foi Salomão, né? Diz assim a palavra: Salomão pede sabedoria a Deus. Salomão pede a Deus sabedoria. Diz assim, ó: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Aí diz assim, ó: porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Então, ele sacrificava no alto do monte, né? Tudo aquilo que fosse preciso sacrificar para ser oferta a Deus, Salomão ele sacrificava, tanto como se fosse bens, ou sei lá, o gado, ovelhas, né, carneiros, né? Ele sacrificava no altar. Quando Deus pedia, muitas vezes Deus pede para nós sacrificar, né, que é colocar a nossa vida no altar, e muita gente acha difícil fazer isso, né? E colocar a vida no altar, entregar a vida para Jesus, fazer a vontade de Deus, vir na casa de Deus, buscar, congregar, ser uma coluna da casa de Deus. É tudo isso que Deus, é simplesmente isso que Deus quer de nós. Nós venhamos colocar a nossa vida no alto monte, né, que é o altar de Deus. E diz assim, ó, versículo 4: foi o rei a Gibeão, né, Gibeão era um monte, né, muito alto, né, para lá sacrificar, porque era o alto maior, o lugar mais alto, né. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar, 1000 holocaustos, né. Ou seja, aí muitas vezes, né, a pessoa recebe um chamado de ser um coluna na obra de Deus, com oferta de 300, e a pessoa acha muito, né, acha que é demais, mas você está colocando no alto monte de Deus, que é o altar. E no altar você pode colocar, porque Deus ele confirma a sua vitória. E diz assim, ó, no versículo 6, no versículo 5: em Gibeão, olha que quando fala Gibeão quer dizer os lugares altos, é um monte alto. Deus quer te colocar nos lugares altos, nos lugares que você nunca imaginou chegar, Deus quer te colocar. E diz assim, ó: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, né? Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Então, quando você confia em Deus, quando você coloca o seu sonho nos lugares altos, Deus ele fica encarregado de fazer com que os seus sonhos venham se cumprir. Quando você coloca, né? Quando você coloca os seus sonhos na mão de Deus, né? Quando você passa a sonhar os sonhos de Deus, Deus ele resolve, né? Mas muitas vezes a pessoa quer viver os seus sonhos, as suas vontades, né? E aí fica difícil, né, de Deus, de vivermos o sonho de Deus. Mas se nós colocarmos, né, no centro da vontade de Deus, ele realiza o nosso sonho. E diz assim, ó, versículo 6: respondeu Salomão, né, no 5: disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Agora o versículo 6: respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão, de coração
perante a tua face, mantiveste de grande benevolência, e lhe deste um filho que assentasse no seu trono, como hoje se vê, né? E diz assim: agora, pois, ó Senhor meu Deus, no versículo 7, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Versículo 8, teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Essas palavras agradaram o Senhor, no versículo 10, por haver Salomão pedido tal coisa. Então, quando você pede essa coisa, que é a sabedoria de Deus, né? Muitas vezes você não precisa nem pedir. Quando você faz a vontade de Deus, quando você atende o chamado de Deus, acontece essa palavra aqui, ó, que aconteceu na vida de Salomão. Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Ele pediu sabedoria porque ele tinha um reino nas suas mãos. Ele tinha um povo para cuidar. Muitas vezes você não tem um povo para cuidar, mas você tem um sonho que parece distante. Se você colocar, se você sacrificar, né, a sua vontade, o seu prazer, o seu desejo, a sua ignorância muitas vezes, né, a sua mesmice, e acreditar no propósito de Deus, né, certamente Ele vai se agradar do pedido que você fizer. Disse-lhe Deus, já que pediste coisa e não pediste longevidade, né, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, né? Aí lá no versículo 15 fala assim, ó, despertou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e ofereceu holocausto, e apresentou ofertas pacíficas, deu um banquete a todos os seus oficiais, e ele deu um banquete. Então ele veio a Jerusalém, ó, despertou Salomão, e eis que era sonho. Talvez você tenha um sonho, desperta para o sonho de Deus na sua vida. Desperta, é o que Deus manda falar. Desperta para que Deus venha, para que você venha viver os sonhos de Deus na sua vida, amém? Deus abençoe em nome de Jesus.